O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos teus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nestes últimos tempos da Quaresma, estamos lendo o Evangelho de São João, o quarto Evangelho. 2 vezes no ano, na liturgia continuada, lemos São João. Nos últimos tempos do Advento e agora nos últimos tempos da Quaresma. E, na verdade, nós iremos continuar a ler este Evangelho até o fim da Semana Santa. Olhem, por que a liturgia coloca para nós o Evangelho de São João a esta altura do tempo quaresmal? Porque vai narrando uma discussão longa e áspera entre Jesus e os judeus do seu tempo, sobretudo com as autoridades judaicas. Como vimos, é uma discussão acerba, é uma discussão que ela vai, a certa altura, tornar-se ainda mais conflitiva.
É uma diatribe que se estabelece entre Jesus, pois, e os fariseus, os mestres da lei, as autoridades judaicas que estavam, pois, no poder à sua época. E nós já sabemos em que vai acabar essa discussão. A certa altura, decidem matar o próprio Filho de Deus. Na discussão de hoje também notamos, esta aspereza no debate, nas altercações entre Jesus e os seus opositores. O problema todo é a falta de fé em que Jesus seja o Filho de Deus. Por isso a questão do testemunho é muito importante. Jesus diz que Moisés dá testemunho dele. Jesus diz que os profetas dão testemunho dele. E o maior dos profetas, que foi João Batista, dão testemunho dele. E o Pai dá testemunho dele. Quase Jesus pergunta: o que mais quereis? Exatamente para evidenciar a dureza de coração. Tinham muitos interesses, irmãos e irmãs. Não era só a questão da pura divindade. A divindade de Jesus estava relacionada a outras coisas de interesse político, econômico, bem sabemos. Por isso, o Evangelho de São João. Agora, o importante é que, à medida em que esta discussão vai acontecendo, Jesus vai fazendo revelações. É a isto que devemos prestar atenção. Jesus vai fazendo revelações. Nas discussões, Jesus diz coisas importantes para nós. Jesus fala de verdades do Pai para nós. Jesus nos instrui no conhecimento do próprio Deus. Por exemplo, Jesus afirma que ele não precisa de nenhum testemunho humano. Não precisa de nenhum testemunho humano. Diz a certa altura: vocês ficam aí se incensando reciprocamente. Se viesse um outro falando, vocês dariam ouvido. Mas, como sou eu, não é isso? Não escutam. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo para a vossa salvação. Jesus, portanto, se autocoloca, se autodefine. Jesus surge como aquele que não precisa ser carimbado, não é isso? Receber o carimbo dos homens. Possui uma autoridade que lhe é própria. Quando em outras passagens as pessoas se admiram, ele fala com autoridade e não como os rabinos judeus. O que estão querendo dizer? Que Jesus possui uma lâmpada própria, uma autoridade própria, um ensinamento próprio. Não como os rabinos, os mestres judeus, os quais repetem lições, estudam em base a manuais, vão repetindo as apostilas, vão repetindo os ditos, não é isso? Como nós, professores, que nada criamos, vamos repetindo, na verdade somos repetidores de lições. Jesus diz: não, eu não repito apostila, eu não repito lições, eu não recebo a autoridade dos homens. E isso as pessoas falam: puxa, ninguém falou como ele. Puxa, tudo o que ele diz é verdade. Puxa, ele fala com quem tem autoridade e não como os professorinhos judeus.
que repetem aulas. Então, queridos, a revelação que Jesus faz de si nesta discussão é da sua autoridade constituída, sabemos, de Filho de Deus, porque ele diz: não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. Só Jesus salva, é verdade. Só Jesus morreu na cruz pela nossa salvação. Só Jesus nos trouxe palavras que, como disse São João, palavras de vida eterna. Aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida. Portanto, só o sangue de Jesus salva, porque é sangue de Deus, sangue divino, e não como o sangue dos homens, como o nosso sangue, que é sangue pecador. Porque, conforme nos revela o profeta Davi no Salmo 50, é profeta que nós fomos concebidos no pecado. Portanto, o nosso sangue é um sangue pecador, não o sangue de Jesus Cristo que Ele derramou na cruz. É sangue divino, é sangue puro, porque o sangue de Maria Santíssima também era um sangue puro. Não havia contato com o pecado, nem mesmo com aquele com o qual a gente nasce, do pecado original. Maria concebida sem pecado. Por isso, meus irmãos e irmãs, a grande revelação que Jesus nos faz aqui é esta: Ele somente pode salvar-nos. E existe uma grande recusa, uma grande rejeição da parte dos seus contemporâneos. Esperemos que nós saibamos acolher melhor a oferta de si mesmo e do seu sangue que Jesus, nosso Senhor, nos faz.